Boa tarde, 13 de novembro de 2020. Lembramos que a sexta-feira 13, o porquê da sexta-feira 13? É um tema que tem a ver com isso que está aí atrás e com uma futura aula nossa sobre os templários. Foi o dia que morreram os templários, 13 de outubro de 1314. Foram durante 10 anos pelo menos perseguidos, espancados, torturados e mortos. E assim como os cátaros também foram mortos, mas em situações um pouquinho diferentes. Aí atrás vemos a fortaleza de Montségur, nos Pirineus franceses, sul da França, entre Toulouse e Montpellier, perto de Carcassonne, perto de Rennes-le-Château, que todo mundo já escutou nos romances de Dom Brown, Anjos e Demônios e o Código da Vinci. E aí seria a última fortaleza dos cátaros. Oi? Principalmente o Código da Vinci, né? Que é os cátaros é os puros, né? Se for traduzir, é os puros. Ele se intitulava o Le Perfeito e Perfeito, os perfeitos e as perfeitas. E eram semelhantes aos essênios, usavam roupas brancas, praticavam a plantação de ervas medicinais, só que eles eram dualistas. Eles acreditavam que tinha um Deus do bem e um Deus do mal. E crenças também maniqueístas e gnósticas, que existia o demiurgo que criou a Terra, que o demiurgo teria criado o mal, logo depois a Deus. Então é uma crença lá do século I, século II, III do gnosticismo antigo. Detalhe que o demiurgo, ele é considerado um demônio, né? Em muitas crenças. Sim. Seria como se fosse o Deus do mal, né? Alguma coisa nesse sentido. O Arimã do zoroastrista, o Lúcifer dos cristãos, seria mais ou menos. A propósito, aproveitando que é sexta-feira 13, uma recomendação aí para quem gosta dessas coisas, tem um canal do YouTube brasileiro chamado Spook House. Inclusive eu recomendo para o Dr. Flávio, que vai gostar, porque o dono do canal, ele se diz sensitivo, inclusive, daí dá uma olhada lá, ele fala sobre os espíritos, as casas. Então quem gosta de ver essas coisas, dá uma olhadinha aí que é interessante. Depois tu me passa o link. Te passo. É bem interessante. Inclusive tem até uma entrevista no Flow Podcast com o dono do canal, que daí é o Spook House, você pesquisa lá. Flow Podcast é famosíssimo, eles levam bastante gente lá. Então só dá uma pesquisada aí que vocês acham lá a entrevista com ele, que é bem interessante também. Em relação à gnose em si, a gente já tratou no ano passado, numa das aulas. Foi ano retrasado. Retrasado. Ano passado a gente não falou. Rapidamente. Então esse pessoal era dissidente da religião católica oficial, né? O catolicós significa universal, era a Igreja Universal Cristã. E os cátaros seriam os puros. É no francês arcaico, né? O francês ali da região do Languedoc. Aí o sul da França, Occitânia e o Languedoc, país de Oc. Língua de Oc. Então os cátaros ou albigenses. Albigenses por causa da cidade de Albi, que fica ali perto. E então aí eles foram descendo. E eram chamados bons homens. Ali está em espanhol, né? Buenos hombres. Havia uma gente que logo seria qualificada da seita dos albigenses, pobres de Lyon. Então, na verdade, eles eram lá do noroeste da cidade de Lyon, os descendentes de Pedro Valdez, por isso valdenses, também chamados anabatistas. Eles eram contra o batismo de João, anabatistas e... Ali tem os dois, né? Anabatistas ou batistas. Os papistas se queixam de que, se considerando tão arcaicos, se diz que existe desde o tempo do Papa Silvestre. A gente já falou do Papa Silvestre, 315 depois de Cristo. Outros mais acertados tratam o tempo apostólico. Marty Spiegel, Cheltman von Brut. Ali é o que fez a pintura, né? E lá ao fundo a fortaleza de Montségur, que não foi tão segura assim, né? Acabou sendo destruído. Foi o sim deles daí. Aferrados ao trinitarismo, se considerava a Igreja de Deus. Eles pregavam aquela igreja mais antiga, né? Eles não aceitavam os ensinamentos do Vaticano. Continuadora dos apóstolos, então seria uma igreja mais apostólica. Tinha algumas práticas, o Consolamentum seria
Quando tu tá para morrer, seria a passagem para outro mundo, consolamento. Inclusive, teoricamente, estaria no quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci, né? Segundo Dan Brown, né? É uma especulação. Denunciava o abandono dos usos, segundo as Sagradas Escrituras, e os abusos da igreja dos lobos. As lobos é lobos. O clero católico. Só se chamava o clero católico de lobos, pode ser. Lobos sarçados de pele de cordeiro, pode ser. O que para o contexto que em questão não deixava de ser verdade, né? Porque isso aí foi antes de Lutero, né? O clero, 1200 principalmente na Idade Média, o clero ele usava a sua influência em nome de Deus para acumular riquezas, né? Como poder temporal, desde Constantino, né? Sim. Segundo eles, se separaram da igreja aos tempos do Papa Silvestre, 318 ali, terceiro século, quarto século, e o imperador Constantino. Perseguidos por arianos e papistas, seu maior difusão século XI e a XIV. O arianos era o Padre Ário, né? O Padre Ário dizia que Deus era Deus, Jesus era Jesus, existia uma diferenciação e não... Só que ali ele falava em trinitarismo, por isso que eu achei estranho. Languedoc. Parlamentos... Não, as falas languedocianas. Gascon... Deixa eu ver ali. Limousin, Alvernes e Provençal. Houve cátaros principalmente nas terras occitanas, que falavam occitano. Occitânia e Coroa de Aragão. Na época, Espanha e França eram juntas ainda, né? Eram o mesmo povo, com uma língua resultante da latinização da fala ibera, da fala que era espanhola, né? E ali os Pirineus, tanto a parte da Espanha quanto da França, ali aparece desde a Marsella, Carcassonne, Albi, parece todas elas ali. Catalunha, aí já é Espanha. Provence, toda aquela região, né? Toulouse tem uma igreja muito famosa. Aí já mostra algumas torturas que eram feitas. Ali o dominicano, Domingo de Guzmán, fundou a Ordem dos Dominicos, domínio do cão, né? Na verdade era satanista, se for pesquisar a fundo, para combatê-los. Tras do seu fracasso, criou a Inquisição, então foram os que criaram a Inquisição, que a gente já comentou sobre isso, para persegui-los e fazer-lhes renunciar à sua fé através da tortura e da morte. Caleruega, seu filho Domingo. E ali mostra algumas das torturas. Tu consegue ler ali? Deixa eu ver. De todas as seitas que têm existido, nenhuma é mais perniciosa para a igreja por sua grande antiguidade, pois alguns dizem que os valdenses se remontam ao tempo de Silvestre, 318, depois de Cristo. E até há quem assegura que é dos tempos apóstolos, já foi falado. Porque é mais estendida e apenas... Ela foi até o norte da Itália, foi bem estendida mesmo. E apenas há um país onde não existia essa seita. E teve um imperador ali da Parúzia, século XIII, sobre os cátaros. E ali teve um cara famoso que foi o... Na verdade, inquisidor, ali é o inquisidor... Bernardo de Claraval. O que tá, ali não é imperador da Parúzia, é inquisidor de Passau, do século XIII. Foi um inquisidor que escreveu isso. Teve o Bernardo de Claraval, que ficou famoso, que ele era meio místico. E ele então veio de Lyon, se não me engano, e veio depois para Toulouse, para aquela região ali. Para tentar demover. Então isso aqui foi o inquisidor que escreveu de forma crítica aos cátaros, né? Falando mal dos cátaros. Tentando justificar porque eles estavam sendo perseguidos. Eles diziam que o único mestre era Jesus, que não existia Papa, eles eram contra o Papa. Eles eram antipapa, anticatólicos. Né? E devem ser antigos mesmo, né? Porque o que eles pregavam era o gnosticismo, lá do século I. Embora todas as demais seitas despertem horror e repulsa de seus ouvintes por blasfemar contra Deus, essa demonstra uma grande semelhança de piedade, tanto que seus aderentes vivem justamente diante de todos os homens e creem todos os artigos
do credo, respeitando em tudo a Deus, somente blasfemam da igreja e do clero romano. Por isso, tão grande multitude de laicos lhes presta atenção. Ali está em latim, embaixo em latim eu não entendo nada. Catedral de Santa Cecília de Albi. Santa Cecília de Albi. O termo albigência apareceu em Albi, século XII, onde os cátaros foram à fogueira acusados falsamente de maniqueus. Na verdade, eles eram maniqueus, né? Porque eles acreditavam no Deus do mal, no demiurgo. Mas eles não eram gente ruim, né? Eles praticavam bem, praticavam curas. Chamados de bons homens e boas damas, perfeitos e perfetos em francês, perfeitos e perfeitos, por seu contraste com o clero romano. Entre si chamavam bons cristãos, os crentes e os consagrados pela causa, anciões, também perfeitos e senhores. Senhor do que sem, ou senim, catra, sábio, também bons barbes por sua barba. Quanto à perseguição, arrefeceu o nome de alguns ainda usavam os aldenses lombardos. Na Lombardia e já pega a Itália. Desceu até a Itália. Se reuniam em casas e seu culto era sensível. Liam as escrituras na língua de Oc. Até tem a Bíblia occitana, né? E tem a Bíblia catalana também, bem interessante. Idioma que saiu do catalão. Traz a leitura, a anciã comentava, interessante, né? A anciã é a mulher. O que havia sido lido e dava a Santa Ceia. Acabavam frente lhe careta, beijo aqui, no rosto. Como quando tu encontra uma pessoa, né? Essa aí deve ser a Bíblia catalana. O cátaro no occitano, a primeira tradução das escrituras em língua vulgar. Interessante que isso aí é 1200 a 1300. Bem antes da invenção da imprensa. Aliás, bem antes da Bíblia alemã e da Bíblia francesa e inglesa depois. Lembrando que as primeiras Bíblias escritas. Essa época corresponde à Idade Média. Ali já tinha sido inventada a prensa de Gutenberg já, né? Mas é uma das mais antigas depois da Vulgata Latina lá. Traduzindo um deles catalã, então traduzido do catalã. Não tem tergiversado e mais fiel aos originais que a Vulgata. Interessante, tergiversado é quando tu muda, né? Então ela era mais... Segundo eles ali, era mais fiel do que a própria Vulgata, do São Jerônimo. Eles creiam na salvação pela fé. Quatrinaze avec Deus l'homme, que se fil engendradon, que todo céu que crê em lui, todo filho que ele crê não perecerá, mas terá a vida durável, vida eterna. João 3,16, isso na Bíblia Catra. Todo aquele que ensina que Deus e seu Filho, então é João 3:3. E ali mostra até crianças sendo queimadas, né? Homens, mulheres, crianças. Os albigenses eram gente de religião reformada que viviam no país de Albi. Conselho de Laterano, aí aumentou demais. Os condenou, mas aumentaram tão prodigiosamente que muitas cidades estavam habitadas por pessoas só de sua persuasão, da sua fé. E vários eminentes nobres abraçaram as doutrinas. Mártires, John Fox, 1563. Então, 200 a 300 anos, né? É que, na verdade, esse escrito foi feito depois, né? Em sua declaração de fé, Cisfal Trinity College de Dublin aceita o Antigo Testamento incondicionalmente.
lá na Escócia. Irlanda? Tá, Irlanda do Sul, é verdade. Dublin, Irlanda do Sul. Bonita biblioteca, né? Béziers, essa aí a gente passa quando quando tu sai da Espanha e vai em direção a Marseille, tu passa por essa cidade aí. Ela foi... mataram praticamente todo mundo lá na época. Um exército de bribones com cutilos, paus e armas de verdugos massacrou todos os habitantes de Béziers. 20 mil. Era uma cidade como nossa aqui. Quando o arcebispo catalão Arnaud d'Amaury, antigo abade de monastério de Poblet, disse: matai a todos que Deus saberá quais são os seus. Que absurdo, né? Isso aí ficou na história. Matai a todos que Deus saberá. Que eles perguntaram, tá, mas como é que a gente vai saber quem é cátaro e quem não é? Mata todo mundo e Deus separa depois. Legado Papa Arnaud d'Amaury, legado papal. Que todo aquele que se faça cruzado não pode jamais volver a beber vinho, não possa volver a comer sobre um mantel, nem na medida do anoitecer, nem ao meio-dia nem ao anoitecer. Se pode vestir-se com roupas de linho fino. Uma vez morto, seu corpo seja enterrado como um cachorro. Isso é o que faziam na época, né? A fase negra da igreja, né? A gente já estudou. Foram 600 anos de... Não, 1600 anos, né? 600 anos de escuridão. A maioria dos cavaleiros occitanos estavam emparentados com os cátaros. Não todos eram, mas defendiam juntos as terras. Os perfeitos predicavam e não derramavam sangue. Então, eles preferiam ser mortos a participar de guerras. O castelo de Conde de Foix e Andorra, defensores dos cátaros, foi reduzido a cinzas por Simão de Montfort. Esse aí foi um dos que atacou, né? Castelo de Foix. Aqui é Durfort. Receber o consolamento, batizo cátaro da anciã Guilabert de Castras. Faede de Fort, senhora do castelo. Alde de Farjou. Raimonda de Saint-Germain, aqui já tinha um Saint-Germain. Escarmonda de Foix, em presença de seu irmão Roger, conde de Foix e senhor de Andorra e Pâmia. Andorra é a norte da Espanha, onde se fala o basco, né, o país basco. Andorra, ele é um principado bem pequenininho, mas é um país. Entre Espanha e França. Isso, é um país bem minúsculo. É o basco, né, que se fala lá. Eu não sei certo qual é o idioma, mas ele é um idioma que ele é meio latim, parece que ele surge do latim. É que nem quando vai a Barcelona, mistura de latim, francês e de tudo mistura. E espanhol, é bem diferente. E é baseado nessa língua antiga aí do occitano. Andorra deve aos cátaros sua existência, é a constituição mais antiga da Europa. Então é o principado mais antigo, né? Redatada e firmada pelo notário Petrialti, reconhecido perfeito cátaro, firmada pelos nobres cátaros. Consegue ler algum nome ali? Não. Difícil, né? É um principado um pouquinho maior que o Vaticano, né? Essa aqui é Andorra, se Andorra, a capital é Andorra la Velha, mas eu não tô vendo aqui. É tipo Mônaco, né? Isso, é bem pequena. A capital não aparece aqui, eu acho que a figura tá em cima da capital. Deve ser a capital. Porque a capital da Andorra, hoje em dia, é Andorra la Velha. É bem na divisa Espanha e França. Sim, isso é bem pequenininho o país. Nobres cátaros. Castel Dólios. Temendo a nobreza cátara, pirenaica e pirineus, o bispo de Urgel passou a residir o Castel Dólios, Solosna. Os predicadores que pregavam os cátaros, tomaram a zona Bonadona, mais ativa foi Esclarmonda, claridade do mundo, irmã do Conde de Foix. Então as mulheres já predicavam naquela época. Bem contrário às pregações da igreja, né? Esclarmonda, Vostre Nom, significa
que vou donner claridade, que você doa claridade. A mão ver pela monda, que no fena dever tá Guilherme de Montagnago, trovador. Eles tinham muitos trovadores, faziam músicas, falavam sobre amor, falavam Arcádia, aquelas coisas arcádias. Esse trovador é do século XIII. E lembrando que aqui em fundo é o Castelo Dolius, que foi falado ali. Castel Dolius, né? Interessante. O lugar que eu gostaria de conhecer lá da Europa é a Romênia. O Carcassonne é bem bonito. Ah, tu ia gostar, Conde Drácula. Montsegur. Então, no alto morro, 800 e poucos metros. À vista da queda de Montsegur, 4 prefeitos, Amiel, Aicard, Rougon, Peitavi e Père-Sabaté, se descolharam por acantilado. Algo pouco pesado, mas é o grande valor para eles. Logo os esconderam. Ali se acredita que eles teriam escondido alguns segredos, aí que entra a questão dos templários. Nesse castelo aí, nessa fortaleza. Diz que tinha até passagens por dentro do morro também, através de grutas. Os 4 se reencontraram na Catalunha, no castelo de Usson de Bernard de Sceaux, esposo de Clermont de Foix. Então eles fugiram para a Espanha. Então muitos desses que conseguiram fugir, fugiram para a Espanha. E alguns fugiram para a Itália também. Os Pirineus estavam os bispados cátaros, às vezes de Carcassonne. Aqui está parecido com... Aqui é Pilsa, né? Carcassonne tem aquele castelo enorme. E outros através de Toulouse, mais para o norte. Para esses cátaros mais longe, os catalonianos, se dispôs o concílio de Pilsa, 1216, que tiveram seu próprio bispado. Pera Pertussa, último refúgio dos perfeitos. Passou a ser do condado de Besalú ao de Barcelona, até que os cruzados o tomaram. Então eles chegaram a fugir até Barcelona, até o noroeste da Espanha. É porque hoje se perdeu esse costume, né? Mas se eu tivesse dinheiro suficiente para isso, eu ia construir um castelo. Imagina, seria legal. Tem muitos nobres que compraram o castelo. Sim. Que não foram destruídos. Barcelona tem Montserrat, né? Que é um negócio parecido assim. Né? Organizados democraticamente, sem hierarquias mais altas que as locais, eram muito críticos com a opulência católica. Eles criticavam muito a riqueza católica, como o Harry falou, e exigentes consigo mesmo enquanto a pureza apostólica. O clero era misto, tinha bons homens e boas mulheres. Os bons homens viviam em comunidade, em casas cátaras, e outras, as mulheres, eram abertas e sem clausura, e os vizinhos tinham acesso a elas. Aí praticavam curas, faziam as orações e música também. Montceau. Conde de Andorra e Guilherme de Montrondon, mestre do templo do reino de Aragão, Catalunha e Provence. Protegeram o passo de exilados cátaros. Então, alguns nobres protegeram alguns. Guilherme havia lutado com Pedro II, né? Père II. Las Naves de Toulouse e Muret. Resgatou Jaime I. Jaime I é aquele da Inglaterra, né? Que, inclusive, dá a Bíblia do rei James, né? Das mãos de Simão de Montfort. E cuidou pessoalmente de Montceau. O rei teria grande estima e o nomeou procurador-geral das redes reais da Catalunha. Montceau. Tem um rei Jaime desses que sucedeu a rainha Elizabeth I na Inglaterra. Teve a rainha Elizabeth, teve o rei Jaime, só que esse era escocês, e teve o que fez a Carlos. Bíblia era do século XVI, né? Esse aqui é do século XIII. Então teve a rainha Elizabeth, um desses reis Jaime, só que eu não sei se era o Jaime I ou se era o Jaime IV, não lembro. Foi um rei Jaime, mas que ele era da Escócia, mas que ele acabou se tornando ali o... Depois a Elizabeth I. E depois veio Carlos da Inglaterra mesmo. Porque lembrando, tinha um período que eles viviam em guerra, a Inglaterra com a Escócia.
por questões religiosas, né? Sim, Os sim. ingleses, eles eram inimigos dos presbiterianos. Católicos contra protestantes. Era daí tu tinha os Como ingleses, na Irlanda também, né? os ingleses contra os presbiterianos Isso. escoceses, né? Então, E teve até a Mary Stuart, que era protestante, né? Ou era católica? tem que dar uma olhada, eu Não não lembro lembro agora. São Lourenço de Les Arenes. Comunidade como de São Lourenço de Les Arenes, baixo em Porda, doada pelos condes de Foix aos templários. Aqui já entra os templários, os cavaleiros do templo, que nós falaremos semana que vem, né? Refugiavam faidites, cavaleiros exiliados, demasiado anciões e enfermos para lutar. A mudança dos templários recebeu heranças e prestações econômicas até o bispo de Girona os excomungou. Girona também foi atacada. É uma cidade bonita de visitar, perto de Barcelona. Aqui entra Carcassonne. Eu tive lá dentro. Hoje é cheio de lojinha lá dentro, mas na época era o castelo. Ah, hoje é um centro comercial? Tu entra lá, é uma cidadela, mas é cheio de lojinha lá dentro. Ah, legal. Aí vende bijuteria. E o que eles vendem lá, Flávio? Vende roupa de armadura, tudo que é coisa bugiganga. Ah, legal isso. Tu ia gostar de lá. Julho de 1209. Desde as Almenas ao Visconde de Trencavel, chegaram ao inimigo, desde a batalha com 400 guerreiros. Por conselho do senhor de Calvé, espere e coloca sentinelas na muralha, vigiando o acesso ao rio Alde, que apaga a sede da cidade. Os cruzados o tomam 3 dias depois e cortam a água. Morteiros e catapultas fustigavam os zapadores. O que é zapadores mesmo? Trabalhando baixa chuva de pedras. Cheios de fogo, protegidos por uma carreta coberta de pele de boi e lá no muro. É muito bonito esse Carcassonne. Hoje é cheio de loja lá dentro, virou um centro de visitação, né? Os irmãos Jorge de Père Roger de Cabaret eram donos desses 4 castelos, onde se refugiou o bispo Cátaro de Carcassonne. Sofreram ataques cruzados desde 1209 e caíram em 1229. Os perfeitos houveram Las Torres. Ali aparece 4 castelos. Ó. Eu vi 3, cadê o quarto? Ah, tá. 1, 2, 3, 4. Tem um menorzinho ali entre eles, mas tem um Tipo aqui. a Torre Magdala lá. Na mesma montanha tem 2, um na frente do outro. Um no meio e outro. E o outro lá atrás. Lá na esquerda. Em 1240, o filho de Trencavel rompe a Verena, apoiado por Jaime I, organizou desde a Catalunha uma rebelião de faidites. Se dirigiu a Carcassonne com senhores submetidos aos francos, esperando poder rebelar-se. Tras o fracasso, se exilou na corte de Barcelona. Ali a cidade de Carcassonne e murada, né? As cidades na época tinham os muros. Em Berga, em 4 anos, 1252 e 56, a Inquisição encontrou-se centenar e meio dos cátaros, entre eles filhos de Bretose, Père, Arnaud e Ramon. Predicavam na zona do perfeito catalão Guilherme de Saint-Mel e o diácono Felipe, que foi a Lombardia a ordenar-se. Lombardia já é Itália, 1262. Alguns foram para a Itália e outros foram para a Catalunha, para a Espanha. O monge Jaime Fournier, filho de padeiro, né? Occitano de Foix, estudou na Universidade de Paris. Em 1317, mais ou menos, na época que os templários começaram a ser mortos, 1314, 1317. O bispo de Pamias, Pirineu, sua rigorosa persecução dos cátaros se valeu o ódio local e o respeito aos seus superiores que o levou a ser o Papa Benedito XII, ali na cidade de Pamias. Então já existia universidade na Idade Média, finalzinho de Idade Média. Tem na Espanha uma começo antiga, da Idade Moderna. Bolonha na Itália, já tinha em Paris, e já tinha Oxford também, é de 1200 e pouco, né? Sim, Oxford é uma das mais antigas da história. Roca Fisada, rocha
Foram de onde tinham familiares, os perseguiu o clero catalão, com quem guerrearam os 2 séculos. Favorecidos por Jaime I, cresceram na nobreza. Banqueiros cátaros de Leida financiaram a conquista de Valência. Valência é mais para o sul de Barcelona. É uma cidade bonita também. E onde tem algumas coisas de 1492 lá, de Cristóvão Colombo. Tem alguns museus. Tem o Museu do Mar lá, que é bonito. E repovoaram parte dos ilados occitanos. A Casa Real de Maiorca, é uma ilha lá, tem a Pequena Maiorca e a Grande Maiorca, Maiorca e Minorca, em cuja conquista participaram conhecidos faidites occitanos. Foi cena de Cuna de Begares, não sei o que é. Roca Fisada. Outros tiveram as igrejas na Lombardia. Séculos depois se uniram a Calvino e Zwinglio, já em 1500 alguma coisa, que os perseguiram por oponer-se ao batismo de crianças. Ele chamou, por isso que ele chamava anabatistas ou batistas. Porque eles não aceitavam o batismo de criança, né? E já na época do João eram batizados adultos, né? Vila Roja, Termenés. Aqui queimaram o último perfeito cátaro conhecido, Guilherme de Belibasta. Os cátaros occitanos foram a semente dos huguenotes do século XVI. Interessante. Os cátaros occitanos foram a semente, os precursores dos huguenotes, que depois fizeram a Revolução Francesa também, né? O reino, então, o que tinha na época? Os huguenotes, Reino de França, Navarra, Coroa de Aragão, Mediterrâneo, Estados Pontifícios, Papais, não tinha ainda o que a gente conhece como Vaticano, né? Fraticelli, Gênova, Savoia, Veneza, Borgonha. Oi? Já tinha o Reino da Hungria. Gênova, Savoia, Valdenses, Anabatistas, Huguenotes, Lollardos. Lollardos a gente falou na outra semana. Sim. Inglaterra. E foi no período do Sacro Império Romano Germânico. Brandemburgo, Polônia, Hungria. Ainda o início da Prússia ali, né? Uhum. 2 séculos depois, a herança da diáspora cai. Então eles foram espalhados para a Itália e para Navarra, alguns para a Inglaterra. Os Lollards que a gente comentou na outra semana. John Fox, historiador inglês, Jean Crespin, Huguenote, Abraham, Melinos, blasfemador. Historiador calvinista. Calvinista. O Jean Crespin foi um historiador hugonote. Esses John Fox são antigos, né? O John Fox foi um historiador inglês do século VI. Século XVI. XVI. O Jean Crespin foi historiador hugonote do século XVI. O Abraham Melinos foi um historiador calvinista do século XVII. E o Tilman van Bracht foi historiador anabautista do século XVII. Anabautista era ali onde é hoje a Alemanha. Que são as fontes, então imagino que foram eles que desenharam esses mapas, fizeram esses mapas. Interessante esse mapa. Lembrando que não é de se surpreender que já existia historiador nessa época, tá? Porque um dos historiadores mais antigos, o Hipócrates, era grego, né? Heródoto, aliás, não Hipócrates. Heródoto. Não é Hipócrates, Heródoto. Heródoto é um dos historiadores mais antigos da história e é o principal historiador grego, né? E ele que... Inclusive, teve uma das 7 maravilhas do mundo antigo que foi ele que descreveu algumas delas, né? Que ele descreveu nas viagens que ele fazia, o Heródoto. Inclusive, uma sugestão de tema, que na época não era só história... É da época do Wycliffe. Sim. Século XV. 15 e 16. Catarland, então, terra dos cátaros. Espelho dos mártires, os documentos cátaros. História do catarismo, Espelho dos mártires, documentos cátaros. Tradução de sua declaração de fé e outros documentos cátaros. Catarland em Google Books. Então, no Google Books, para quem entender um pouco de espanhol, tem a Cátaros Albinos. Pode. Boa noite a todos.
Bando de Todos, e próxima semana é os Templários. Templários. É.